Pessoal, boa noite. Aqui é Fernanda do Centro Lira, em Carangola. Nós vamos partir para mais uma live hoje com um assunto muito bacana, que é sobre o autismo na vida adulta. Então, assim, a gente vê tantas pessoas, né, tantos pais, tantos familiares preocupados com o futuro dos filhos, né? Como será que vai ser esse futuro dos filhos? Será que ele vai falar? Será quando é pequenininho, né? Será que ele vai falar? Será que ele vai andar? Será que ele vai aprender a ler, escrever? Será que ele vai se tornar independente? Então, assim, são muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Muitas ansiedades dessas famílias. E essas dúvidas, na verdade, elas são dos profissionais também, né? Então nós vamos discutir um pouco hoje aqui. A minha convidada vai ser a doutora Jéssica Amorim, neuropsiquiatra infantil, mas nós temos recebido, eu, né, como fonoaudióloga, ela como médica, terapeuta ocupacional aqui da clínica também, psicólogo, a gente tem recebido uma clientela de pessoas com um diagnóstico tardio aí, para autismo. Então, assim, a gente quis colocar um pouco esse assunto hoje do autismo na vida adulta, para a gente colocar essas questões, discutir, a gente perguntar, né? E boa noite, gente, aí Flavinha, Vivian e Marcelo. Cibele, tô vendo vocês aqui. Já eu espero que a doutora Jéssica entrar para a gente poder fazer o convite e a gente começar nosso bate-papo. Olha lá, chegou ela. Deixa eu mandar o convite aqui para você. Em função, né, desses questionamentos, dessas perguntas, afinal, como é que será o futuro, né, dessa criança com autismo? Então a gente já pensou em algumas questões aqui, a gente estava conversando, eu e a Jéssica. E aí, tá ela chegando. Olha, toda linda! Arrasou! Passei batom hoje por sua causa. Adoro! Arrasou no look! Tem uma morena e uma loiraça. Isso aí. Tô aqui falando com o pessoal, a Carla entrou aqui também, de como que é frequente essas dúvidas dos pais, essa ansiedade das famílias, em relação ao futuro mesmo de uma pessoa com autismo hoje. Ainda mais com essa demanda enorme, crescente, as dificuldades de relacionamento todas, né, de interação, as manias. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente tem uns 50 minutos. Vamos ver se rende isso daí, pessoal, se quiser conversar, interagir, perguntar. Acho que a hora é agora da gente bater papo, né, Jéssica? O som tá bom? Uma O pergunta som que da tá outra vez. bom, a luz tá boa, o cabelo tá lindo, o batom tá mara. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Jéssica, mas assim, vamos colocar um pouco pro pessoal, assim, de repente, da sua experiência, né, dos casos, que eu falei que tem aparecido alguns casos pra gente de diagnóstico tardio, né? A gente tem também, a gente enquanto profissional também tem essa angústia de, né? Essa semana mesmo, uma mãe de uma criança recentemente diagnosticada, ela sentou comigo no chão e falou assim, Fernanda, pela experiência que você tem, você acha que ele vai falar? Então, assim, é muito frequente isso, essas dúvidas, essas dores, né? Porque não deixa de ser uma dor da angústia, da gente não saber o quanto é incerto esse futuro, quando a gente está tratando de transtorno do neurodesenvolvimento, né? Neurológico. Então, assim, esse bate-papo acho que vai ser muito legal, né? E as pessoas têm profissionais aqui entrando, estou vendo muita gente aqui, colega da área da fono, professores, a Carla entrou. Carla, você ajuda aí, tá? Como mãe, como experiente, né? Você tá com os meninos grandes. Essa preocupação é uma preocupação que nós, enquanto mães, temos de uma forma geral. Todo mundo fica preocupado com o futuro do filho, né? Qual é a mãe que não fica preocupada com o futuro do filho? E quando você tem um filho dentro do espectro e você começa a se projetar no futuro, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui é um sofrimento ainda maior.
Com certeza. E o que tem acontecido também que levou a gente, eu e Fernanda, nós pensamos em falar sobre o transtorno do espectro na fase adulta, são os adultos que estão chegando para a gente também, não é, Fernanda? Isso Graças aí. à globalização, à quantidade maior de informação que está circulando, graças a Deus, mais e mais se fala sobre o espectro autista, os pacientes vêm chegando para a gente cada vez mais velhos, porque se encontram dentro do espectro. E isso é uma faca de dois gumes. Você se descobrir uma coisa nova, não é? E a partir dessa coisa nova que eu me descubro, quem sou eu agora? Eu vou desconstruir toda uma personalidade e reconstruir uma baseada em um diagnóstico. Então, são dois momentos. O momento da mãe que descobre o filho autista, preocupada com o futuro, e o autista adulto que se descobre autista. Não é? Eu acho A Carla tá... Oi? A Carla está colocando aqui que uma das questões mais difíceis é transformar o foco de interesse desse adulto, desse autista adulto, numa atividade produtiva. Então, assim, a gente ficava sempre pensando, né, Carla? O que a Isis ia fazer, o que o Márcio poderia fazer, né? Pensando numa atribuição de uma funcionalidade que desse prazer para eles, que eles trabalhassem. Então, assim, o quanto que isso é difícil, né? Você trazer o que eles gostam para uma funcionalidade de trabalho mesmo, né? Sim, sim. Eles, de forma geral, esses meninos, eles se dão muito bem fazendo coisas que exigem um hiperfoco, não é? E em detrimento à socialização. Então, eu não consigo ver esses meninos sendo relações públicas, mas eu consigo ver esses meninos trabalhando com programação de computador e criando jogos, por exemplo, de forma genial, que nós não seríamos capazes de realizar, entendeu? Então, assim, eu não vejo... Uma vez um pai perguntou para mim, logo assim que eu comecei a trabalhar dentro da saúde mental infantil, o que a filha dele podia fazer. Aí eu respondi para ele da seguinte forma, ela pode ser, ela pode fazer o que ela quiser. Eles não têm limites, a gente não tem que pensar que autismo é uma sentença ligada à falta de sucesso, à falta de futuro, de projeção de futuro. Não, ele está dentro do espectro, ponto. Mas ele pode ser e ele pode fazer o que quiser. Eu tive 2 alunos dentro da faculdade de medicina, alunos de medicina, dentro do espectro. Uau! Eu tive 2 alunos dentro do espectro e em nenhum momento eles têm as particularidades dele, mas em nenhum momento eles tiveram dificuldades em seguir na carreira, entendeu? Cada um dentro da sua particularidade, é óbvio. Cada um com o seu jeito, não é? Mas cada um de nós mesmo, que não estamos dentro do espectro, cada um de nós tem um jeito. E é isso que faz a gente tão especial, não é, Fernanda? Isso aí. Ô, Jéssica, para a gente começar aqui o nosso bate-bola, coloca pra gente assim, um pouco dessas manifestações clínicas no autista adulto, porque às vezes, né, o adulto, eu entendo assim, o que eu tenho lido é que é muito comum pais de autistas, de crianças, ao se deparar com o diagnóstico do filho, eles acabam identificando seus sinais, seus sintomas e acabam vindo o diagnóstico do adulto em decorrência do diagnóstico do filho. Isso é uma. Então, assim, quais seriam essas manifestações clínicas no adulto? É muito engraçado, porque isso acontece com os pais, né? E acontece com as mães também, que chegam para mim e falam assim, doutora, eu acho bem que meu marido está no espectro. E eles também falam delas, né? Eu acho que ela tem isso tudo aí. Exatamente. Aí eles falam assim, doutora, eu acho... Meu sogro é assim. Ele é igualzinho o pai. Igualzinho a mãe. Na família, meu sogro é assim. Aí eu, então, assim, minha sogra é assim. Eu tenho um irmão assim, meu tio é assim. Aí depois você começa a descobrir que a quantidade de pessoas que antes eram ditas como diferentes, não é? Estão dentro do espectro. E aí, o que é mais interessante?
eu já tenho algum tempinho que eu faço isso, né? Então, um tempinho. Nós duas, né, Fernanda? Tempinho. Tempinho. E o que que a gente vê? O que que a gente vê, assim... E como eu falei no início, a gente estava comentando, graças a Deus isso está sendo mais ventilado, está sendo mais veiculado e a gente está fazendo mais diagnóstico. Mas o momento mais complicado para eles, com certeza, é a adolescência. A adolescência é muito difícil, porque ser adolescente significa estar em um grupo, não é? Eles falam a mesma língua, usam a mesma roupa, pertencem à mesma tribo. A adolescência é uma fase de tribos. Agora, você imagina alguém dentro... É verdade. Você imagina alguém dentro do espectro que não se encaixa naquela tribo. Você é o esquisito, não é? Então, assim, ele é aquele cara que não conversa com ninguém, que não gosta de ir a festas, que não entende piadas, que não consegue entender o sarcasmo, que é comum nos adolescentes, não é? Que não consegue se encaixar, não gosta de beber, não gosta de socializar, não gosta de futebol, não gosta de contar piada, não consegue entender as piadas que são contadas, tem uma ingenuidade. Pode ter uma instabilidade emocional. Sim, com certeza. Isso aí vai do... E aí, ele não se reconhece como parte daquele grupo, ele começa a sofrer por isso, e aí vem os transtornos, né? Aí você vem a ansiedade, o transtorno depressivo, a autoestima baixa, o sofrer o bullying, o abandonar a escola, o não saber como chegar nas garotas, porque eles uma são ingenuidade também, uma né? Ingenuidade, exatamente. Não é inapropriada para a idade, né? Exatamente. Imagina se você está numa roda de colegas de meninos de 16 anos que começam a falar sobre sexo de forma velada e ele não vai entender o que está acontecendo, certo? E isso gera um sofrimento absurdo no indivíduo. E aí eu tenho meninos que chegam para mim hoje que tiveram um diagnóstico. Tem alguém falando aqui sobre atípico. Atípico é maravilhoso. Eu amo. Eu mando todo mundo assistir. E aí tem os meninos que chegam para mim, que têm chegado agora, graças a Deus, assim, isso é uma bênção. Eu acho que o que a gente faz, Fernanda, sinceramente, é um dom divino. Esses meninos chegam perdidos, quem eu sou, por que eu sou assim, certo? Com diagnóstico, uma vida inteira de TDAH, um diagnóstico, uma vida inteira de transtorno depressivo, o esquisito que não queria ir na festa da família, o esquisito que não participava da ceia de Natal, o esquisito que tinha toque, exatamente, o esquisito que só usa um tipo de pasta de dente, o esquisito que só escreve de um jeito, certo? Esses meninos chegam pra gente agora... Marias, né? Exatamente. Esses meninos chegam pra gente agora frutos desse sofrimento absurdo que eles levaram uma vida, não é? E aí eles chegam para mim, eu tive uma agora no mês, deve ter uns 3 meses mais ou menos, que chegou para mim com 16 anos. E aí, exatamente com esse discurso. E o problema dele era que, toda vez que ele estava nervoso, a mãe via um programa na televisão que deixava ele muito estressado. Um desses programas que escorre sangue, tipo plantão, não sei o quê. E aí ele ficava muito estressado, ele saía para caminhar. E ele saía para andar, e a mãe ficava muito insegura porque ele saía para caminhar. E aí ele chegou para mim com essa queixa, perguntando o que ele tinha. Eu falei, e aí a conversa vai, a gente chegou à conclusão que ele estava no espectro. E aí ele virou para minha mãe e falou assim, conversa com a minha mãe. Me deixe caminhar. Eu preciso disso. Era a forma que ele se organizava. Olha o sofrimento de 16 anos desse menino. Nossa. Certo? Não é? O sofrimento dele esse tempo inteiro, sem conseguir se comunicar com a família, porque ele tinha mais irmãos e ele era o esquisito, o excluído mesmo dentro da família. Certo? Isso, assim, tem sido, graças a Deus, tem sido mais frequente e o sofrimento deles é muito grande. Muito grande. São duas vertentes. Eles se sentem aliviados porque tem o nome o que eles sentem e, ao mesmo tempo, eles se sentem aterrorizados pelo fato de terem o diagnóstico e o que eu vou fazer agora, quem sou eu? Não é? São 2 momentos.
Nossa, a gente tem que correr e ajudar, né? Encaminhar para Sim, psicoterapia. com certeza, Super com certeza. indicado nessa idade, né? Então, acho que você acabou respondendo aqui a segunda pergunta Sei já, lá, né? nem sei, eu falei tanto, eu nem lembro mais o que eu falei. Respondeu como que o autista lida com diagnóstico tardio, né? Então, você falou aí que ele, né, fica nessa questão do quem sou eu. Por um lado, ele fica feliz que ele descobriu, por outro, vem essas questões do quem sou eu, né? E o que que eu vou Então, fazer com acaba... esse diagnóstico agora? O que que eu vou fazer com esse diagnóstico agora? O que que vai ser da minha vida a partir de agora? Não é? Então, assim, são muitas novidades. O que... Olha aqui, a Eliane falando um negócio aqui. A Eliane é ótima. A Eliane é vó de um autista. Eu conheço um autista adulto que passou pela adolescência criticado como gay, porque não sabia o que era namorar. Hoje casado, professor, tarará, tarará, tarará. Olha só, quanto preconceito, quanto bullying, quanta situação difícil que a pessoa acaba Esse passando, é um outro momento que eu queria abordar também. São muitos melindres. É um assunto muito delicado esse, não é? Muito delicado. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente conversar com esses meninos, porque eles se sentem atraídos pelas pessoas, né? Do sexo oposto ou que sejam homossexuais, não interessa. A sexualidade existe. Então, eles não sabem como viver isso. Olha só. Eles têm os impulsos sexuais, eles sentem desejo, eles amam, mas eles não sabem dizer isso. Não é? Como que é a dificuldade da comunicação? Você vê que essa angústia da mãe que quer que o filho fala, não é só um déficit na fala, de exteriorizar, não é um déficit articular, nessa linguagem, é nessa comunicação, é no elaborar, é no expressar que está a dificuldade. Ela está mais funda do que a gente imagina. Sim. Né? É a forma de pensar, de processar a informação que eles têm. É uma forma, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Geométrica quase. Se ele se sente envolvido ou se sente atraído por alguém, ele vai chegar para essa pessoa, para essa menina, por exemplo, de 16 anos, e vai falar assim: oi, tô afim de você. Eles falam tudo na cara mesmo. Exatamente. Sincero, não esconde nada. Eles são transparentes. Ao mesmo tempo que isso é lindo, isso causa um sofrimento nessa sociedade hipócrita que a gente vive, onde a coisa mais difícil no mundo é você ser transparente. Libido muito presente, fantástico o que fazer com ela. Libido, Glaciene, a libido de quem? Do paciente, a sua? A Gal é que eu fiz a live com ela. Tá. Ela falou assim, libido muito presente, fantástico. Uhul! Ela deve estar atendendo. Ela deve estar atendendo paciente assim também. Ela é psicanalista. Também, pedagoga, psicanalista. Então deve ser assim da prática dela. Paciente, morrendo de rir. Eita, Gal, você já entrou abalando. Deixa eu contar aqui. Ô, Carla, eu vou contar uma história da Isis aqui. A gente está falando dessa questão da dificuldade de comunicar, da linguagem, de se expressar. Não é só falar propriamente dito, né? Isso aqui é só um detalhe. A boca abrir e fechar. Exatamente. Mas, assim, essa dificuldade de interação social, de comunicação e interação social, que é o de processamento social, não é? Isso. Eu falei, eles são geométricos. Tudo tem que Carla, ser... pode contar. Já me autorizou. Aí estava fazendo 15 anos e eu fui e levei meu menino. E o meu filho é da idade da Isis, né? Aí levei ele no aniversário e tal. E a Isis estava louca para conversar, para interagir, para fazer amigos. Tinha pessoas novas na festa de 15 anos dela. Ela já tá morrendo de rir aqui. E aí ela queria puxar assunto com o meu menino, com o Lucas. E aí ela falou assim... só que ela não sabia fazer isso. Ela não sabia fazer isso. Aí ela chegou, virou e falou assim: oi, Lucas, seu cara de bundão. Pra puxar assunto. Aí o Lucas... Mãe,
Como é que eu vou conversar, mãe? Ela me chamou de bundão. Ela, tipo assim, ela, na cabeça dela, chamar, era uma coisa descolada, entendeu? Descolada, engraçada. Ela achou que ia dar tudo certo. E aí o Lucas se virou de costas e ficou chateado. Ai, meu Deus do céu, muito Mas engraçado. isso, a série, o Atípico... Meu marido chegou em casa. Dá Chegou. tchau pra Fernanda. Dá tchau pra Então Fernanda. entra aí. Olá, tudo bem? Tudo bom? Ele não entende Tudo nada de já? autista adulto, não. Não, nada. Nada. Não entende nada de autista adulto. Vai Ah, então tá bom. Já botei. Tchau, tchau. Onde a gente estava, Jéssica? Você faz eu ficar perdida. Jesus Vamos, Cristo. vamos para as comorbidades mais comuns do TEA. A gente está falando de linguagem, a gente estava rindo da Isis, eu acho. Ah, sim, sim. Ah, e aí eu voltei. Lembrei agora, a marido entrou. O Atípico, a série Atípico, fala muito sobre isso. Que é exatamente o desenvolver da sexualidade do adolescente. Certo? E aí ele arranja uma namorada que só ela o compreende. E a conversa dos dois é assim, o diálogo dos dois é maravilhoso. Para quem não assistiu, eu sugiro que assista, porque realmente é maravilhoso. E aí você tá... Eu já comecei a assistir e parei. Não dei conta ainda de assistir. pelo vou amor de assistir. Deus. É verdade, falo isso publicamente. O que é que tem? Uai, não vi mesmo, ué. Aí a gente estava falando um pouquinho sobre as comorbidades, não foi? A gente fez uma pauta que a gente nunca segue. É verdade. Comorbidades mais comuns nesses adultos, nesses adolescentes, né? Porque o TEA, eu acho que isso é importante a gente falar como um todo, assim, desde pequenininho. A gente sabe que tem... dificilmente vem, né, o autismo sozinho, né, Jéssica? Sempre traz comorbidades. Sempre muito traz uma comuns comorbidade. do espectro, assim, então, na infância, né? E aí, isso, é claro, né? A criança que é trabalhada, faz terapia, que faz tratamento, ela vai melhorando todas essas, melhorando muitas comorbidades, mas podem aparecer outras na adolescência, por exemplo, né? Sim. Tipo, é muito comum ansiedade, depressão, acho que você vai colocar um pouco sobre isso, foi como a gente né? falou no início, foi como a gente falou no início. Até quando você tem um diagnóstico. A Isis entrou, fala oi com a Isis, Jéssica. Oi, a Isis. Isis! Oi, Isis, saudade! Quando você tem um paciente com diagnóstico ainda criança, é muito importante para os pais abordarem essa questão do diagnóstico com ele. Falo sempre isso para os pais. A criança precisa saber o que ela tem. A criança precisa se conhecer, não é? Eu preciso saber que eu estou dentro do espectro, essas são as minhas facilidades, essas são as minhas dificuldades, e ter psicóloga que esteja habilitada dentro do espectro, que saiba lidar com isso para poder dar sequência. Tem psicólogo aqui na nossa sala, hein, do Centro Lira. É imprescindível que essa criança tenha acompanhamento psicológico ao longo da sua infância e adolescência até a idade adulta, porque são fases diferentes, certo? São conhecimentos diferentes, são desafios diferentes que cada um... Não tá assistindo, só queria... A gente sabe isso, a gente sabe isso. Só contei a sua história. Você gosta que eu conte suas histórias aqui. Então, assim, a cada fase da vida dessa criança vai ser um desafio diferente que ela vai enfrentar. Então, é importante o suporte psicoterápico durante toda a sua quase que existência, porque quando adultos também existirão desafios diferentes, novos desafios, não é? Os desafios para nós que somos neurotípicos, que eu detesto essa palavra, porque eu acho que ninguém é neurotípico. Nós que não estamos dentro do espectro também temos desafios que precisamos vencer o tempo inteiro. Você imagina você com essas dificuldades. Oi, fala, o que foi o som? Não, eu escutei uma palavra diferente essa semana, que a cada hora uma palavra. Você falou neurotípico. Eu escutei uma palavra cérebro neurodivergente. Essa eu falei, nossa, essa é nova para mim. Você não tinha escutado ainda. Cada hora a gente... Neurodivergente. Foi uma mãe de um autista que também é autista, que descobriu depois de mais velha. Aí ela falando que o cérebro deles neurodivergente. Sério, aí eu queria saber o que é um cérebro neuroconvergente. Por quê? Ai, gente, que ótimo! Não, Caetano Veloso já disse
disse isso, de perto ninguém é normal. Eu não acho que ninguém existe ninguém normal, ninguém nem convergente, nem divergente. Cada um na sua particularidade. É verdade, é cada um na sua particularidade, na sua especialidade, na sua diferença e na sua divergência. Somos todos iguais, somos todos iguais. A gente tem que pregar isso. Não é porque se eu tenho transtorno bipolar, porque tenho TDAH, porque eu estou dentro do espectro, porque eu sou diferente. Cada um tem a sua especialidade, a sua particularidade, a sua singularidade. É isso que interessa. Mas, enfim, a gente está falando sobre o que mesmo? Se eu falar um oi, enquanto você lembra, eu falar oi. Oi, Marielle. Tem um Pedro aqui no... Pedro, eu te conheço. Pedro é um psiquiatra, meu amigo, que fez o curso. Uau, que chique. Já vi a Júlia, que também está fazendo medicina, minha filhada tá aí. A Sibeli falando oi. A Isis entrou. Gente, tô adorando. Vocês podem fazer... e a Marilda entrou. Conversei com a Marilda. O Márcio! Dá tchau pro Márcio! Da Carla também! Irmão da Isis. Os dois aqui na live. Que fofos. Ai, que saudade desses meninos, gente. São os meus autistas adultos, Jéssica. A Isis e o Márcio. Eles estão com que idade agora? Olha, ô Isis, você tá com quantos anos? Acho que ela deve estar com uns 18. Aí já tem 20? Eu não sei se já tem 20. O Márcio tá com 18, ela deve ter uns 20, eu acho que é por aí. Foram os meus primeiros pacientes quando eu trabalhei na PAI aqui de Carangola. Então, são os meus autistas adultos, assim, que eu tive contato, são eles, assim. Agora eu tô com um monte de 2 aninhos aqui. Enfim, mas aí, como eu falei, é importante eles terem esse acompanhamento psicológico para ajudá-los a enfrentar as diferentes fases, né? Os diferentes desafios que eles vão enfrentar pela vida toda. E o que a gente vê muito nesses meninos? Os transtornos de ansiedade, com certeza, porque lidar com essa personalidade, não é? Na sociedade atual não é fácil. E a partir do momento em que eles não conseguem lidar e não têm essa ajuda, o transtorno depressivo, com certeza. Eles têm chegado para mim, já chegam com a suspeita e com o diagnóstico realizado, diagnóstico do transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, ou TOC, ou TDAH, erradamente realizado por um outro colega. Porque isso vem com comorbidade. O diagnóstico, o pilar diagnóstico é o transtorno do espectro autista, não é? As comorbidades se desenvolvem em decorrência do não saber o que fazer e como lidar com o espectro, certo? Eu acho que e aí você precisa tratar isso aí. Fala. É muito sério e tem que tratar mesmo, porque a gente está vendo aí não só para os autistas, mas um índice elevadíssimo de suicídio, né, Jéssica? E isso pode acontecer também. Eu acho que a gente pode colocar isso aqui, né? Esse cuidado eu tenho um paciente tem que ter com relação a isso. Sim. Eu tenho um paciente depressivo grave dentro do espectro, que sempre foi tratado como TDAH. Não conseguiu seguir a escola. A partir do momento, ele passou em dois vestibulares, passou em 2 faculdades, mas não conseguiu dar sequência na faculdade. Saiu e hoje ele é um dos pacientes depressivos mais graves que eu tenho. Porque, além de tudo, ele ainda tem o problema de não querer sair, ele se isola ainda mais. Isso já é um fator agravante, não é? Para o transtorno depressivo. Então, esse é um paciente bem grave que eu tenho, que a gente está acompanhando. Principalmente quando a gente tem, né, essas questões do autista mais leve, né, que tem a cognição preservada, que pode saber muito bem que providência tomar se ele quiser acabar com a vida, né? Sim, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo e tratar. Eu falo, a cada idade as terapias vão mudando, os tratamentos, né, vão variando. Então acho que assim, a psicologia ela entra muito também nessa parte aí da adolescência, né? Eu acho imprescindível. E assim, o menino pequeno precisa saber o que ele tem. Isso é muito importante os pais conversarem abertamente com os filhos. Dizendo que... Você acha ou antes? Não, da infância para adolescência. Eles precisam se conhecer, Fernanda. Eles precisam saber quem eles são, até como forma de se defender. Entendeu?
Eu tenho Pois pacientes meus que os pais não tinham coragem de dizer para os filhos que eles eram autistas. E aí o garoto fez 15 anos e fez 13 anos e foi para o ensino médio. E aí você pega um garoto desse de 13 anos e coloca no ensino médio sem saber quem ele é. Pois é. Olha o sofrimento. A gente, assim, eu não vou colocar muito, mas a gente tem situações assim, de criança assim, de menos de 10 anos e que está chegando para diagnóstico tardio e que já teve situações delicadas acontecendo em escola por conta de bullying, né? E por conta de acabar essa criança sendo agressiva, né? Por não saber exatamente lidar com as suas emoções. E aí, assim, problemas graves mesmo acontecendo. Então, eu concordo plenamente que a partir do momento que a criança tem um entendimento, realmente a situação pode ser colocada, deve ser colocada para ela, né? Para que ela possa lidar melhor, aprender realmente. Autoconhecimento é tudo, né? A gente só vai melhorar nosso comportamento quando a gente tem esse autoconhecimento mesmo, né? Ô, Jéssica, e aí vem a pergunta que não quer calar, que é exatamente quando esses pais se colocam e perguntam, e agora? Né? Meu filho é autista, o que é que vai acontecer quando ele crescer? Então, assim, o que esperar quando você tem um filho com um diagnóstico de autismo? O que pensar? Como é que vai ser isso? Ele vai falar, ele vai escrever, ele vai... É possível dizer se ele vai falar, é possível dizer o quanto ele vai melhorar, é possível mensurar isso? Acho que isso é uma dúvida, eu acho que isso é frequente. E só os pais com experiência, igual a Carla está aí com experiência, pode colocar alguma situação também, para pontuar mais isso. Mas de que forma você você traria essa resposta para a gente? Não dá para a gente quantificar, assim, eu falo que a gente não tem bola de cristal, né? Se a gente tivesse bola de cristal, a gente conseguiria dar a resposta perfeita para todo mundo. Existe existe uma realidade que, dependendo de, é tudo muito variável. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico futuro, não é? Quanto mais cedo se chega para o diagnóstico, mais cedo se inicia a intervenção, a longo prazo você tem uma melhora, uma melhora mais eficiente na evolução do seu filho. Certo? A Carla acabou de falar, o Márcio falou aos 10 anos e só escreveu ano passado. Ele está com 19 anos. Escreveu Sim. aos 18. Escrever. Olha só. Então, sim, assim, mas como que é a cognição dele? Exatamente, o desenvolvimento a gente não pode dizer, a gente não tem bola de cristal para dizer como vai ser o desenvolvimento de um autista. Óbvio, depende de várias coisas, né, Jéssica? Da neuroplasticidade. Exatamente, você começar mais cedo, você aproveita a neuroplasticidade, a facilidade de diagnóstico, a formação de sinapses, de pontes entre os neurônios é muito maior. Os autistas verbais, obviamente, eles têm uma maior facilidade de adquirir conhecimentos e de terem uma evolução mais rápida. E tem uma mãe falando aqui que cada caso é único, mas realmente é isso, cada caso é único. Ela falou que o filho dela falou aos 10. Eu tive um autista agora que começou a falar agora aos 11 anos. Mas tem um funcionamento em termos de digital maravilhoso, um entendimento digital maravilhoso. Então, cada caso realmente é único. Não dá para a gente dizer o que vai acontecer com seu filho daqui a 20 anos. A tendência é que eles realmente deem um salto entre 12 a 15 anos, eles deem um salto. Eles tendem a melhorar. Mas eu tenho casos de autistas de 25 anos que não evoluíram dessa forma. Então, assim, é uma resposta muito complicada, certo? Mas eu acredito no potencial de todos. Peço gentileza de deixar a live gravada. Está maravilhosa. Obrigada, Sibeli. Vai ficar. Aí, Eliane, o Davi tá cantando. O Davi pinta, agora ela tá falando que o Davi tá cantando. Depois eu quero ver o Davi, Eliane. Tô com saudade dele também. O Davi tratou aqui um tempo também. Lá de Caparaó. Lá do Caparaó? Frio que deve estar lá agora. Então, eu acho que o mais importante é a gente sempre investir.
Não deixe de investir no seu filho. O seu filho tem um potencial que é só dele. Cada autista é único, cada autista tem a sua, como é que eu vou dizer, a sua preciosidade. Certo? Exatamente. Como nós todos E, assim, temos. eu acho que cada pai, cada mãe, a gente tem que fazer o que é da nossa parte. Eu converso muito isso com os pais, eu falo assim, olha, tira esse fardo dos seus ombros. Você está no caminho certo, você está levando no médico, você está trazendo para terapia, você está dando suporte em casa, você está estimulando, você está dando remédio direitinho, você cuida do seu filho, você passeia com o seu... Você está fazendo a sua parte. Eu penso muito assim, deixa que o resto Deus providencia. Ana Paula, e a neuroplasticidade também. Então, assim, o tratamento e a evolução é de cada um, depende muito daquilo que a criança vai ter acesso, né? De como que essa criança vai responder a essas terapias. Alguns respondem muito rápido, outros um pouco mais devagar, outros muito pouco mesmo, né? São casos, assim, às vezes mais graves, que tem muitas comorbidades junto, que pode complicar um pouquinho, mas mesmo assim... E se eu não tivesse feito nada? Como que ele estaria, já que ele não evoluiu tanto? Mas então, assim, a gente sempre tem que fazer a nossa parte, né? Sempre dar o melhor, porque a gente vai estar ajudando sempre de alguma forma. Eles precisam da nossa ajuda. Isso é uma coisa que eu escuto sempre em todos os cursos que eu faço. Os autistas, né? São pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa mediação, precisam do nosso cuidado. Então, e tem um potencial enorme e a gente tem que investir. Nós precisamos investir nesses meninos e acreditar no potencial de cada um deles. Cada um tem uma preciosidade. Todos são especiais, certo? Então a gente tem que investir. É a nossa parte, fazer a nossa parte. E os pais têm que seguir isso aí. Assim, acho que a parte médica também, mas a gente que é terapeuta, a gente tem esse gostinho, acho que um pouquinho maior que vocês. Porque a gente vê a criança com mais frequência. E a gente que é terapeuta, a gente comemora junto com a família cada degrauzinho da escada que eles sobem. Né? Então, assim, às vezes quando vai para consulta de 3 em 3 meses, ou mais ou menos tempo, chega lá e já conta aquele monte de coisa. E a gente não, a gente vai ganhando junto, a gente vai sorrindo junto. Eu choro junto quando o menino solta um som, solta uma palavra, ou faz uma coisa, uma brincadeira diferente. Então, assim, a gente... Sim, cada como que é lindo isso, a gente poder comemorar com pequenas coisas, né? É lindo. E assim, eu falo para as mães, vocês tinham que filmar quando eles começaram. Quando a gente começa a tratar, e a gente, graças a Deus, nós estamos juntas nisso, a gente trata juntos os nossos meninos, né? Quando a gente começa a tratar e a gente vê eles em 6 meses, aquilo chega a ser emocionante, todos os ganhos que eles tiveram, tudo que eles evoluíram, tanto que eles cresceram, tanto que eles melhoraram, tanto que aqueles pais são gratos. Isso tudo é maravilhoso, maravilhoso. Os professores também comemoram. Ô, Carla, a Renata, ela é musicoterapeuta e ela vai vir aqui pro Centro Lírico, eu estou esperando ela aqui. Já tem fila de espera, hein, Renata, para você, hein? Ela está colocando aqui que conhece uma mãe que está com muitas dificuldades em fazer rotina para ela mesma. Às vezes a pessoa tem mesmo, função executiva não é para qualquer um. Às vezes a gente não foi ensinado, a gente tem dificuldade mesmo como adulto. E a criança tem transtorno de sono e está muito desorganizada. O transtorno de sono também é muito comum na fase adulta, não é? Exato. Não apenas na fase adulta. A gente tem transtorno de sono do ciclo circadiano nessas crianças. Elas têm O que acontece? A produção da melatonina deles, o ciclo de produção da melatonina deles é um pouco desorganizado. Então, às vezes, a gente precisa normalizar esse ciclo. Certo? Eles têm parassonia, insônia, terror noturno. A gente precisa organizar o sono desses meninos. No paciente adulto, o que a gente tem mais é a insônia mesmo, certo? Na criança, não. A criança, ela tem outros transtornos do sono que podem aparecer. Mas no adulto, o que a gente tem mais é a insônia, que é muito comum dentro do espectro, pela desordem na produção de neurotransmissores mesmo, serotonina, noradrenalina, melatonina. E tem jeito da gente tratar. Se você não tratar o sono do autista, ele não vai evoluir de forma
de forma excelente, de forma ótima, entendeu? Então, eu sugiro ela marcar uma consulta, uma avaliação no Centro Lira, para a gente poder ver esse sono. Arrasou, Renata, manda pra cá. Ô, Jéssica, e olha só, vamos falar um pouco assim desse, acho que desse sofrimento. A gente já falou talvez um pouco aqui, mas colocar um pouco mais assim, o autista adulto, né? Como é que seria assim ele diante da sociedade, a sociedade diante dele, as questões de bullying, aquele olhar atravessado que as pessoas têm de achar a pessoa esquisita mesmo, dele não saber cumprimentar, né? O preconceito que eles passam mesmo, se eles percebem isso, porque eles têm uma Não, dificuldade de empatia, ou se eles fazem aquilo na inocência, na ingenuidade mesmo, e a sociedade, como uma forma também grotesca, assim, de não conhecer o que é isso, o que é o transtorno, lidar com essas pessoas, principalmente os que não têm diagnóstico, né? Por isso que eu falo, diagnóstico não é sentença, é direcionamento. Se as pessoas sabem que você está no espectro, acho que você acaba ganhando um respeito, porque as pessoas vão ver que é uma dificuldade. Não é tão assim, não. Não é tão Então, assim, como não. é que é? Você pode ganhar esse respeito, mas você também vai ganhar a tiracolo preconceito. Porque fulaninho é autista. Não fala com fulaninho, não, que fulaninho é autista. Certo? Não vou conversar com aquele cara, não, que aquele cara é esquisito. Não vou, porque as pessoas desconhecem. Nós estamos no meio onde a gente sabe o que a gente está falando. Não é? A gente conhece autismo, a gente conhece os transtornos, a gente conhece as dificuldades, mas a sociedade, de forma geral, não conhece, Fernanda. Está muito mais ventilado? Está, mas a sociedade, de forma geral, não conhece. E aí, se você tem, mesmo as escolas, nós sabemos disso. Se você dá... Existem escolas e escolas, colégios e colégios. Se você tem um aluno autista, ou se você tem um aluno com algum transtorno, por exemplo, inumeráveis vezes, aquele aluno vira sendo o centro do causador de problemas daquela escola, daquela sala de aula. Não é? Por isso que, às vezes, quando as mães pedem um laudo para a escola, eu fico eu hesito tanto em dar. Porque a partir do momento que você dá um laudo para uma criança, para a escola, aquilo vira uma sentença. Fulano é assim porque fulano fez isso porque ele tem TDAH. Fulano fez isso porque ele é autista. Fulano é assim, não vai bem na escola porque ele é autista. Então, são dois fatos e duas medidas, certo? Eu posso ter o respeito? Posso, mas eu posso sofrer bullying e afastamento exatamente por ter esse diagnóstico. Então, são coisas que a gente tem que pesar, os dois pesos e as duas medidas. Olha só, um exemplo. Nós, seres humanos, temos que evoluir, né? Outro dia eu vi uma postagem de uma mãe de um autista falando assim, que ela sofreu preconceito porque ela pegou Covid. E aí tava todo mundo com preconceito, porque você teve corona, então sai pra lá. E aí ela falando que ela já era acostumada a lidar com aquilo ali, dessa mesquinhez do ser humano, por conta de já passar com um filho autista há muito tempo. Então ela já estava até acostumada a tantos olhares indiferentes e diferentes da sociedade, né? Sim, nós não estamos acostumados com o que é diferente. Foi o que eu falei em respeito falando sobre os adolescentes. Os adolescentes, eles vivem em trupes. Então, qualquer coisa que seja um pouco diferente daquilo que eles estão acostumados, para eles é agressivo. Eles refutam, certo? E isso acontece com os meninos. Os meninos de 15, 16 anos que querem enturmar, querem namorar, querem ter amigos, mas eles não são aceitos. Por quê? Porque eles são esquisitos, porque eles são diferentes, porque eles são bobos, porque o cara não sabe o que está falando, o cara só fala bobagem, certo? Então, isso é um gerador de sofrimento para esses meninos. Olha só, essa questão que você está falando, eu tenho uma mãe que uma vez ela estava no elevador com o filho, entrou uma outra pessoa. E aí o menino que estava com a outra pessoa foi falar com o filho dessa mãe. E a mãe virou pro filho e falou assim: não encosta nele não, que ele é autista. Oh. Certo? Sim. A ignorância é tão grande
Como que se fosse você pegar alguma coisa. fosse pegar alguma coisa no brinco. Contagiosa a doença. A doença é contagiosa. Isso acontece em festas de escola, Fernanda. Sabe? Festas de escola, reuniõezinhas que pais chegam para os professores e falam: não, porque você está colocando meu filho junto com aquele autista. Não quero que ele fique no grupo de teatro, por exemplo, de fulaninho, porque fulaninho é autista. Por isso que a gente fala, inclusão, ela não é só o menino ganhar um mediador e chuchar dentro da sala de aula. Não, Inclusão, não. você tem que incluir primeiro a família, incluir a escola inteira, as famílias das outras crianças. Inclusão é tão mais abrangente do que se pensa, né? Porque aí acontece esse monte de coisa. Né? Tem a Cristiane aqui, a Cristiane falando. Ela está falando a questão aqui da pandemia, e isso aí é até uma queixa já. Uma amiga minha me chamou até para conversar com umas professoras, porque está tendo muito esse tipo de queixa aqui, Cristiane, ó, de depois da pandemia, os meninos pararam de falar. Mas eu acho que, além da gente estar sem terapia, não é? Nós estamos sem terapia. A gente tem um problema sério agora desses meninos estarem em frente à televisão o tempo inteiro. E o celular, retrocesso que a gente tem. Exatamente. Televisão, telas no caso geral, né? O retrocesso que a gente teve em termos cognitivos, o que a gente vai viver agora no retorno vai ser muito importante. Não só cognitivo, né? Mas interativo, porque às vezes estava já num pique de aprendendo a lidar com as interações e aí retrocessa tudo isso de novo mesmo. Sim, eu acho que esse tipo de queixa. As crianças que falavam estão parando de falar, elas estão pedindo dica. Pediram para eu até fazer uma live com elas para poder explicar um pouco sobre isso, o que pode ser isso. E olha só, você já colocou aí para gente um ponto interessantíssimo. Sim, né? Olha só, se você levar em consideração que eles estão sem terapia, esses pais estão em casa, os pais e as mães estão em casa, esses meninos estão sem escola, sem terapia, sem sala de recurso, sem professor particular em casa, fica o dia inteiro em casa, em frente à tela, com os pais que precisam trabalhar. Porque imagine os que ficavam em creche. Os pais estão fazendo o que agora? Estão tendo que ficar com esses meninos em casa. Então, é em frente à televisão, porque os pais precisam trabalhar. Certo? Então, o retrocesso tem sido realmente muito, muito importante. Muito grande, verdade. Ó, gente, nós vamos para a nossa última pergunta, que nós já estamos assim, né, com o tempo bem acabando aqui o nosso tempo. Amei nosso bate-papo, acho que foi maravilhoso. Vai pedir bis, hein? outros assuntos depois voltar. Então, oi, Jéssica, vamos para a gente finalizar, eu acho que a nossa live, falar da questão do mercado de trabalho mesmo, né? Quais são as principais carreiras que esses autistas adultos têm, se eles têm uma certa preferência, o que podem dar mais certo, né? E como que é a sociedade diante desse mercado de trabalho para eles? Vamos finalizar aí com essa parte. Sim, em relação ao mercado de trabalho, foi como eu falei, eles têm preferência por trabalhos ligados principalmente à tecnologia, eles têm uma facilidade muito grande com tecnologia, certo? E trabalhos individuais também. Por exemplo, eu tenho um dos meus meninos, ele fala que ele vai ser tradutor. Olha que maravilha! Ele vai aproveitar essa facilidade que ele tem, que os meninos têm de adquirir a linguagem estrangeira, não é? Porque a área do autismo que é afetada é a área do autismo da língua-mãe. Então, eles têm muito mais facilidade de aprender línguas estrangeiras. Eu tenho meninos que falam 3, 4, 5 línguas. E aí, é um trabalho que ele faz sozinho e exige uma perfeição, um perfeccionismo que para eles é muito fácil de conseguir, não é? Então, trabalhos que sejam meticulosos, que que exijam grande atenção e que sejam feitos de forma sozinha. Eles vão ser, com certeza, brilhantes em relação a isso. E o autista ama, o autista namora, o autista transa, certo? O autista tem filho! E autista trabalha, e autista forma, autista faz medicina,
ser o que quiserem. Tudo, é Eles verdade. podem ser qualquer coisa. Eles podem ser qualquer coisa. E Designer, ter família e ter filhos. Tenho autistas que são pais, que são excelentes pais. E eles podem ser o que eles quiserem. Não tem limite, não tem limite. Não pensa nisso. é Não verdade. pensa nisso. Adorei aqui, só para fechar, que a Carla falou assim, que é mais fácil a Isis praticar bullying do que sofrer bullying. A Isis é muito engraçada. Aí ela falou assim, eu não. A Isis foi bem treinada. Ô, gente, ó, um beijo grande para vocês, tá? Muito obrigada aí pela presença de todos aí na sala, pela participação. Prazer Jéssica, enorme. valeu. Até a próxima, amiga. Semana que Até vem a te próxima. espero aqui no Centro Semana que Lira. vem a gente tá aí de novo pra gente bater muito papo, bater muita conversa. Então tá bom, Beijo beijo. pra vocês, gente. Tchau, gente. Peraí, eu sei desligar isso aqui? Peraí.